Nobres alunos, de volta para a terceira parte da aula do domingo pela manhã, hoje, dia 25 de abril de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7 de Camusim, além dos colegas das turmas de Sobral, que vêm aqui para recuperar a disciplina. Estamos aqui desenvolvendo conteúdos e no bloco anterior nós exibimos aqui um case, um estudo de caso a respeito de uma empresa chamada Pacific Hospitality, que trabalha com móveis e tinha uma série de não conformidades, de problemas, de incongruências, e pôde, no tempo oportuno, corrigir toda essa problemática aplicando as técnicas de gestão, né? Gestão aplicada, nesse caso, com um fortalecimento muito robusto no planejamento, no controle, na manutenção, que são objetos de estudo da nossa disciplina de gestão aplicada número 2. E ali nós podemos observar também aspectos importantes da chamada administração científica. Ali você viu uma produção em massa, ali você viu uma produção em série, ali você viu aspectos de tempos e métodos, ali você viu a necessidade da busca do chamado The Best Way, não é? Eles estavam fabricando móveis, mas não era ainda a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de fabricar móveis, nem de comercializar os mesmos. Eles observaram que tinham que se preocupar demais, não só com a questão da precificação, dos custos, mas também com a organização das estações de trabalho, dos processos, do fluxograma, né, das etapas do processo produtivo, estabelecer, inclusive, que o design é um dos aspectos vitais nesse tipo de indústria, nesse tipo de empresa. Então, foi, de fato, um estudo de caso muito esclarecedor, né? E muitos dos colegas aí já conseguiram concluir e até enviar a sua atividade 2, que tratava exatamente desse estudo de caso mencionado, certo? Algum colega gostaria de falar e partilhar aí as suas ponderações a respeito da empresa estudada? Eu vi aí, pelo menos o que eu entendi aqui, que eles trabalhavam muito, assim, digamos assim, na tora, ninguém tinha sua função específica, todo mundo fazia um pouco do que dava certo, questão de acabamentos, deu para a gente perceber que eles não tinham acabamento também, não tinham uma boa qualidade de produto para oferecer, né? Aí, com a vinda do sócio, eles conseguiram encaixar cada profissional no onde ele era melhor, conseguiram melhorar a qualidade do produto deles, com um acabamento decente. A cada pedido, tentaram se enquadrar melhor no que se pedia. Eu acho sim, que eles abdicaram de muitas coisas que estavam lá só fazendo entulho, para poder até ganharam mais espaço para poder trabalhar. Foi bem interessante o pulo do gato deles aí, viu? Ótimo, Nilson. Obrigado. No caso aí, né, professor, eles, o que o cara mostrou para eles é que tem que ter uma pessoa de pulso firme que reconheça o potencial de cada um para direcionar cada um para fazer o seu melhor, né? E como é que se diz? Ela estava numa zona muito confortável que para ela tudo estava bem, mas que na verdade não estava, né? Aí precisou vir ele para dar um empurrão nela, para poder ela rever os pensamentos dela e saber e ela passar a ver o potencial dela, que ela era muito mais do que aquilo que ela estava fazendo lá. Entendeu? O outro cara queria estar num local onde ele não tinha tanto potencial, e sim outro, mas ele queria estar naquele lugar, mas não era o local certo dele, e o cara lá conseguiu colocar cada um no seu lugar para poder ter mais prosperidade em ambos, né? Eles eram tão presos que nem no cálculo dos produtos deles eles sabiam calcular para ter uma margem de lucro legal. Até por isso eles passaram para poder avaliar melhor o produto
para poder ter uma margem de lucro melhor, porque eles nem vender, não sabiam vender o produto. Verdade, o que o Nilson falou é muito pertinente também o que falou o Antônio José. Às vezes você tem bons profissionais na empresa, só que eles estão posicionados nos cargos errados. Daí a importância de verificar o organograma, daí a importância de verificar as competências, daí a importância de verificar o fluxograma, daí a importância de verificar onde é que o seu potencial pode ser melhor explorado. E aí isso me lembrou muito bem um estudo que eu fiz sobre Napoleão Bonaparte, fazendo um estudo de gestão, porque Napoleão não era apenas um imperador, não era apenas um general, não era apenas um militar, ele era também um grande estudioso. E uma vez ele disse a seguinte frase: muitas vezes o que existem não são maus soldados, o que existe é um mau general. Ou seja, às vezes você tem no exército ali soldados que eles são mal aproveitados, porque dentro de uma estrutura empresarial, assim como numa estrutura militar, já puxando o gancho agora para falar da administração clássica, que se baseia muito nos modelos militares, né? Mas é um militar aqui no sentido de aproveitar para o campo civil. O que acontece? Napoleão observava que ele tinha muitos soldados no exército francês, o chamado Grande Exército. E aí, Napoleão, como um gestor muito competente que era, o que foi que ele fez? Ele observou que alguns tinham boas competências na área da artilharia. O próprio Napoleão era um artilheiro, né? Outros eram melhores na questão da cavalaria. Outros eram melhores na questão da infantaria. Outros ainda eram melhores para atividades de escritório, de informações. E tinham aqueles super soldados que queriam ir para a linha de frente, que eles conseguiam ter uma coragem inabalável. E ainda tinham aqueles que eram soldados de elite, que poderiam compor a guarda pessoal de Napoleão. O que foi que ele fez? Ele redistribuiu essas funções, esses cargos, essas pessoas, que você poderia fazer uma comparação, uma analogia para com os trabalhadores nas empresas, e posicionou as pessoas com maior vigor físico, com a maior capacidade de combate físico para a linha de frente e também para a guarda pessoal. Colocou aqueles mais inteligentes, com um pensamento mais voltado para o raciocínio matemático e quantitativo, na artilharia, porque a artilharia é muito importante fazer cálculos para encontrar a precisão. Colocou aqueles de um temperamento mais explosivo, aqueles ansiosos demais, ele colocou na cavalaria, porque é uma área que requer, de fato, um temperamento dessa natureza. E aqueles que eram mais calmos, que não gostavam muito de violência, ele colocou em atividades diplomáticas, em atividades administrativas, não é? Dessa forma, ele reorganizou o exército francês para ser o mais poderoso do mundo, certo? Quer dizer, aí ele percebeu que a guerra não se tratava apenas de força, de armas, de combate, mas também de uma questão organizacional, uma questão administrativa, e aí ele usou os preceitos da chamada administração clássica. E isso nós podemos fazer também nas empresas. Muitas vezes você é muito competente numa coisa e você está trabalhando na coisa errada, né? Às vezes você diz assim, se eu tivesse naquela outra posição, eu sei que eu ia render muito mais. Pois é, o bom gestor, o bom administrador, o bom supervisor, o bom líder, o bom gerente, eles enxergam isso. E aí reposicionam, realocam, né, os colaboradores, os funcionários, na posição onde ele tenha maior eficiência, onde ele tenha maior rendimento, onde ele tenha maior performance, onde ele tenha melhor resultado. Isso é gestão, certo? No caso, gestão aplicada. Diga, Tiago da Silva, você queria falar? Pronto, professor. A minha questão que eu queria frisar era sobre o que a gente viu ontem, né? Foi até falado sobre a saúde mental e a saúde física. E isso eu percebi lá no vídeo, que a filha do dono lá, antes do sócio chegar, ela não tinha uma saúde mental bem, devido à preocupação que ela tinha com o próprio pai. Você está entendendo? Até o nosso colega aí falou sobre
sobre o lucro, né? Que eles não observavam devido eles ter esse grande erro. Eu acho que era devido por ela não estar bem psicológico, devido à preocupação muito com o pai dela, sobre a preocupação com a empresa. Eu acho que isso atrapalhava, né? Um pouco o processo de evolução da empresa. E como você falou aí, até sobre o Napoleão aí, sobre o exército, que ele observou os homens lá que iam batalhar, os que eram calmos, os que eram explosivos, e ali ele teve repartindo, achando quem era melhor para ir para tal lugar, como a cavalaria que você falou aí, né? Através do temperamento de cada pessoa. Então, eu acho que isso, né, atrapalhava no rendimento lá, na eficiência dela, né? E quando o sócio chegou, eu acho que um dos pontos que ele mais observou foi a preocupação dela. E eu vi que no vídeo, quase por todas as coisas, ela chorava, né? Porque ela tinha amor à empresa, porque ela tinha aprendido através do pai dela, e ela queria guardar aquilo, né? Honrar tudo que ela tinha aprendido e que ela estava herdando ali do pai dela. Essas são minhas palavras. Ótima contribuição do Tiago da Silva, né? Muito obrigado, Tiago. Gostei da contribuição do Nilson, do Antônio José. Quem mais quer falar sobre a sua percepção do estudo de caso da empresa? Professor? Vitor? Isso. Qual é seu nome completo, Vitor? Apresente-se para a gente. Vitor de Oliveira, Eletrotécnica 7 aqui, Camusim. Ótimo. Depois que o sócio chegou, que deu para ver o resultado do que ele fez, deu para ver até um fluxograma diferente da empresa dela, que passou da recepção, aquela mudança que teve na recepção, da recepção foi levado para lugares de amostras para o cliente, né? E depois foi levado lá para o setor de produção, que tudo foi organizado no seu canto, não tinha mais aquele entulho, não tinha mais aquele pessoal fazendo uma pintura em uma peça. A peça já, assim, como é que eu posso dizer? O estofado já não... A peça estofada e você depois ia fazer uma pintura. Então não era isso que devia ser feito. Em relação ao acabamento também, tudo isso foi organizado. E também ela procurar ajuda, né? Que ela viu que aquilo ali não estava dando certo e viu que ela não tinha mais capacidade dela fazer aquilo ali só, e ela resolveu procurar ajuda. Para não deixar aquilo ali do pai dela ali, e também em relação a ela também não se acabar, assim. Ok, Vitor de Oliveira. Você disse uma coisa interessantíssima, Vitor, que é assim, às vezes a gente se acomoda porque uma coisa vem dando certo há muitas gerações. No caso da empresa Pacífica, eles já faziam aquilo há 40 anos. E só naquele prédio eles já estavam há 13 anos. Então, eles poderiam estar acomodados, não é? Numa estrutura que vinha dando certo no começo, na época que o pai da Ana tinha muita saúde, muita disposição. Então, a coisa ia caminhando. Só que o tempo vai passando, a saúde não necessariamente é a mesma, o mundo se moderniza, os clientes ficam mais exigentes. Então, eu tenho também que produzir, promover algumas mudanças para que o organismo, que nesse caso é a empresa, se mantenha ainda vivo, competitivo, não é? Isso acontece com a gente, isso acontece até com as grandes empresas. Lá na disciplina de gestão aplicada 1, para quem assistiu comigo, eu mostrei a empresa Ford Motor Company, né? Uma gigante, que mesmo a Ford acabou se acomodando, porque durante 20 anos a Ford foi líder imbatível do mercado de automóveis. Ninguém conseguia vencer a Ford, era a melhor do mundo, era uma empresa pioneira, era uma empresa estratégica, era uma empresa que controlava o mercado, não é? Só que depois de 20 anos, o que foi que aconteceu? A empresa ficou acomodada naquele modelo de produção, e aí veio a concorrência, veio a General Motors com a sua marca Chevrolet, depois chegaram outras e outras e outras,
e a Ford teve que fechar por 6 meses para poder se readequar às novas práticas de mercado e conceber novos modelos de produtos, que nesse caso eram os automóveis, novos processos, novas formas de agir e pensar. Então, isso vale para o grande, isso vale para o pequeno, não é? Às vezes você tem aquele pensamento, o meu avô fazia desse jeito, dava certo, papai fazia desse jeito, dava certo, eu vou fazer assim e vai dar certo também. Cuidado! Às vezes dá certo para umas coisas, mas para outras coisas você precisa se modernizar, você precisa mudar o pensamento. Por quê? Porque a sociedade é outra, porque os clientes são outros, porque o mercado é outro, porque a concorrência é outra. Ontem, um de vocês me falou de um rapaz que vende lanches aí no município de Camusim, dizendo que ele tinha dificuldades, não é? Porque ele trabalhava sozinho e tudo mais, e que as pessoas procuravam o pastel, o lanche vendido por ele, não é? Então, ele está num problema, não é? Ele continua vendendo, ele continua trabalhando, eu nem o conheço, mas, assim, pelo que foi relatado, ele precisa urgentemente mudar a maneira de trabalhar, porque basta aparecer um concorrente, ele quebra, né? Então, assim foi também no caso da empresa Pacific Hospitality, né? O mercado é competitivo, às vezes o cenário administrativo é agressivo, não é? Então, a gente tem que perceber aquilo que está à nossa volta. Antigamente, as empresas raciocinavam muito olhando para o seu próprio umbigo, só se preocupando com as coisas que tinham a ver com as suas opiniões, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de trabalhar. Só que a concorrência nos força a agir de maneira diferente, as crises também nos forçam, não é? A ter a prática de mudanças. Não é mudar por mudar, mas é mudar para melhorar, para poder aperfeiçoar aquela performance, para poder buscar o novo the best way. Às vezes você tinha uma forma de trabalhar que era o the best way de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e funcionava muito bem, certo? Por exemplo, meu avô, pai de meu pai, era um exímio comerciante. Então, ele ganhava muito dinheiro, ele tinha um pequeno mercantil, mas era muito abastecido de várias mercadorias, ele vendia vários produtos. Meu avô era do tipo de cidadão que ele enfrentava muitas crises e que ele era aquele camarada que vendia não um pacote de bolacha, ele vendia a carreira de bolacha, né? Então, a pessoa chegava e queria a bolacha creme crack, por exemplo, posso nem falar a marca aqui, o YouTube vai já derrubar, mas enfim. E aí ele dizia, seu Zé, eu quero só a carreira da bolacha. Vendo. Meu avô era o tipo do homem que vendia meio ovo. Não é? Meio ovo. Seu Zé, eu só tenho dinheiro para comprar meio ovo. Vendo. Como? Eu vou fritar aqui o ovo e vou partir a metade, pronto. Aí você paga por essa metade. Né? Quer dizer, era uma engenhosidade interessante para a época dele que funcionava muito bem. Só que se meu avô vivesse hoje, esse tipo de comércio inteligente que ele fazia não ia dar tão certo, porque hoje nós temos uma concorrência violenta nos supermercados. Né? Então, os supermercados hoje, eles são muito agressivos e eles competem a ponto de quase destruir os pequenos comércios, porque eles têm um poder de barganha na hora da compra. O que é que os supermercados eles fazem? Normalmente, eles se reúnem, ou eles são muito grandes, né, poderosos, ou se eles não são tão poderosos assim, eles se reúnem nas redes, por exemplo, a Superrede, né? E nas redes de lojas de supermercado, às vezes de donos diferentes, eles conseguem comprar os produtos de maneira muito barata. Muito barato por quê? Porque eles reúnem uma grande quantidade de dinheiro, de capital, e aí eles conseguem barganhar o preço. Por exemplo, a unidade do iogurte, se o pequeno comerciante for comprar, só um exemplo, ela custa, vamos imaginar aqui, para a aquisição dele, R$2. Aí ele vai revender por R$3, né, para ter a margem de lucro. O supermercado consegue comprar 50 centavos, consegue comprar muito barato, porque ele compra num volume muito grande e por conta da economia de escala, que a gente já estudou, o fornecedor vende para essas superredes, né? E aí eles conseguem, por exemplo, vender o mesmo iogurte nas prateleiras por R$1,50, por R$2, e ainda consegue lucrar. E o pequeno comerciante que vai comprar
pequenas quantidades do fornecedor, ele compra caro, aí ele precisa repassar esse preço, né? Então, assim, é bem difícil esse tipo de concorrência. Então, certamente, se meu avô, comerciante exímio que tinha mercantil, vivesse hoje, ele precisaria se modernizar. De que maneira, professor, ele poderia se modernizar? Ele poderia oferecer produtos que fossem produtos exclusivos. Digamos que ele decidisse especializar o ramo dele, ou que ele decidisse também transformar o mercantil dele num pequeno supermercado, e ele podia se associar a uma dessas redes, né? E conseguir também fazer uma compra com preço mais barganhado e, assim, ter uma compra barata para ter, obviamente, a margem, mesmo que o preço final do produto não fosse tão caro, certo? Então, a gente precisa raciocinar. Isso vale para a tecnologia, isso vale para métodos, isso vale para o eletrotécnico. Antigamente, a pessoa queria ser um eletricista, pronto. Às vezes você não tinha nem formação, às vezes você não tinha nem estudo fundamental e médio, e você era um eletricista, você era respeitado, você ganhava bom salário, você era empregado. Hoje, a maioria das empresas, mesmo que te enxerguem como um profissional competente, exigem que você tenha uma formação, exigem que você tenha um título. Aí, às vezes, o eletrotécnico muito experiente, ou eletricista muito experiente, ele diz, poxa vida, eu não terminei nem o meu fundamental, tem que fazer agora um EJA, eu não terminei nem o meu ensino médio, poxa vida, eu tenho que fazer agora um curso de eletrotécnico porque a empresa está exigindo isso, só vai manter os postos de trabalho daqueles que são habilitados na profissão. Que ser um profissional hoje em dia se transformou como ser um motorista. Você pode dirigir muito bem um automóvel, mas se você não tiver a carteira nacional de habilitação, você está ilegal, né? E aí você pode passar por uma série de transtornos e até perder o direito de dirigir. E, às vezes, a pessoa nem dirige tão bem, mas tem a CNH regularizada, não tem nenhuma multa, não tem nenhuma restrição, e aí fica tudo ok, né? Então, hoje, nós precisamos ponderar e equilibrar essa situação também para várias áreas, inclusive a nossa, inclusive a de vocês. Diga, Nilson, pode falar. Só pegando o gancho seu aí, eu lembro quando eu era pequeno, criança, no caso, a gente ia no comércio, você comprava o óleo você comprava a granel, levava um saquinho, traía um pouquinho de óleo, a farinha, tudo você comprava a granel, hoje você não compra mais, entendeu? Então, essa era uma forma dos comerciantes não deixar o pessoal digamos, mais pobre sem o mantimento, porque às vezes você não tinha dinheiro para comprar uma lata de óleo, mas você ia lá, comprava 50 centavos, comprava R$1, comprava 2. Então, assim, você não voltava de mãos abanando. E se você não tiver, amigo, tá rodado. São mudanças, né? Realmente algumas coisas pioram, outras melhoram, não é? De acordo com as características da sociedade. Apesar dessa mudança ser negativa, que o Nilson falou, também tem algumas mudanças positivas. Eu me lembro, por exemplo, que alguns anos atrás, quando não era tão famoso essa questão do supermercado e tal, você ia, por exemplo, no frigorífico, no açougue, você ia comprar carne, né? A carne que hoje está tão cara que praticamente não vem mais para a mesa do brasileiro. Mas antigamente você ia, e aí você queria comprar, por exemplo, sei lá, você estava com pouco dinheiro e queria só 300 gramas de carne, 200 gramas. E aí o açougue, o frigorífico, ficava olhando assim para você. Muitos nem vendiam, só vendiam se fosse a partir de meio quilo, 1 quilo, né? Ficava aquela situação constrangedora. Por outro lado, hoje você pode chegar no supermercado e comprar aquela bandejinha que às vezes vem só um bife, né? E aí eu não tenho, por exemplo, R$50 para pagar num quilo de carne, mas eu estou com vontade de comer um bife hoje. E aí eu posso procurar em alguns supermercados aquela bandejinha que tem um bife sendo vendido por R$10. É caríssimo, eu sei, mas eu quero comer. Então, eu não tenho R$50, tenho 10. Aí eu compro só o bife, né? E ali eu dou um jeito de transformar. Quer dizer, são mudanças, certo? A gente entender aí o importante do profissional, seja ele da área comercial, da área industrial, da área de serviço, seja ele eletrotécnico, é ele entender onde é que ele está mergulhado, quais são as características, né, do mercado atual. Por exemplo, cada um de nós aqui, cada um de vocês aqui está de parabéns por ter conseguido acompanhar, mesmo que com dificuldades, alguns, essa questão das aulas online.
essa questão das videoconferências, porque eu sei que esse curso aqui é presencial, mas não vamos nos enganar. Daqui para frente, muita coisa que vai acontecer nas escolas, nas universidades, nos cursos técnicos, nas empresas, vai ser online. Muita coisa vai ser home office, muita coisa vai ser por videoconferência. Antigamente você tinha uma reunião ali com um pátio cheio de funcionários, talvez essas reuniões elas se modifiquem e aí você acabe vendo uma videoconferência ao vivo, ou então uma gravação. Né? Então, assim, o fato de você já estar lidando com essas tecnologias aqui no curso de eletrotécnica, aqui no curso de formação do CEPEP, de certa forma já te projeta nesse cenário que você vai encontrar nas empresas, que você vai encontrar em outros cursos, que você vai encontrar no mundo real. O mundo real é esse, porque às vezes você diz assim, professor, eu não gosto, só gosto de coisa presencial. Adaptações, né, professor? Adaptação, pois é, adaptações eu também gosto de coisa presencial, mas se você não adaptar, como o Nício está falando, você vai ficar para trás, meu amigo. Não é só uma questão de preferência, né? Diga, Nício. Até porque eu acho assim, que de agora para frente, o normal não existe mais. Ou você se adapta às situações, amigo, ou vai ficar difícil até de você sobreviver, porque aquela vida pacata que você tinha de sair na rua, isso ali jamais vai voltar, do meu ponto de vista, jamais vai voltar. Você vai ter que se adaptar à nova situação de hoje, né? Pois é. Há um ano atrás, a gente criticava os chineses porque eles utilizavam esses EPIs aqui, a gente criticava os coreanos, os japoneses, pessoas de países como a Índia, né, que precisavam andar de máscara nas ruas, e hoje isso faz parte da nossa realidade. Hoje isso aqui é tão fundamental quanto um sapato, tão fundamental quanto uma camisa, uma calça, né? Faz parte agora da indumentária, da vestimenta do cidadão, uso de máscara. Né? Quem imaginaria isso? Mudança, né? Adaptação, não é verdade? E quando eu uso a máscara, eu estou protegendo a mim e ao outro. Usar a máscara é uma questão de respeito, é uma questão de cidadania com o outro. E às vezes você pode dizer assim, eu não gosto, eu não vou usar, eu não quero, me incomoda. Pois é, você pode fazer esse não uso quando você estiver sozinho, como, por exemplo, eu estou agora, né? Ou quando você está em casa. Mas quando você sair na rua, você tem a obrigação de usar sim, não é por lei, não é porque ninguém vai te prender, ninguém vai te punir, não é por isso. É por uma questão de respeito com a sua saúde, mas também com a saúde do outro, porque o outro não é obrigado a ser infectado por você. Então, infelizmente, cada ser humano se transformou num portador em potencial de um vírus. Às vezes você tem o vírus e nem sabe. Às vezes você está com Covid e você tem a sorte de ser assintomático, ou seja, você não demonstra nenhum sintoma, certo? Como um amigo meu que pegou Covid, ele trabalhando normal, vivendo normal, e só ficou sabendo que estava com Covid porque a empresa pediu para ele fazer o teste. Aí ele estava com Covid, só que ele era assintomático, né? Tem pessoas que não apresentam nenhum sintoma, enquanto que tem outras que o sintoma aparece na forma gravíssima, e outras que ficam debilitadas com sintomas muito expostos, não é? Como febre, tosse, náuseas, vômito, ou outros são sintomas mais leves. Tem gente que apenas perde o paladar, perde a capacidade de sentir o gosto dos alimentos. Quer dizer, é uma doença muito imprevisível, né? Uma questão nossa de responsabilidade para com a vida, a sua vida e a vida do outro, é, por exemplo, a utilização da máscara nos espaços públicos, quando for sair de casa, quando estiver em contato com o outro. Outra coisa importante também, que a gente agora tem que se policiar um pouco mais. Tem gente que gosta de falar com os outros, pegando, se encostando, se esfregando. Tem gente que é assim, né? A gente não pode mais permitir isso, né? A gente pode dizer assim, cidadão, tudo bem, né? Mas mantenha um certo distanciamento, porque tem gente que fala praticamente cuspindo na sua cara, né? Tem gente que é assim, que não respeita o espaço territorial do outro e faz isso sem querer, né? Fala pegando com você e tal. Não é isso. Isso tem que ser observado e isso tem que mudar, né? Outras práticas também são as práticas sanitárias comuns de utilizar a simples água com sabão para poder lavar as mãos corretamente, né?
a utilização do álcool em gel. Quer dizer, são tantas coisas sanitárias que vêm no bojo disso, que isso faz parte de uma questão de gestão também, nesse caso, a gestão da sociedade. Isso vale para a realidade das empresas e faz parte do arcabouço de mudanças que nós estamos enfrentando, certo? Algum comentário mais a respeito do caso da empresa? Não, senhor, tranquilo. Ok. Então, eu vou encerrar essa parte da reunião e daqui a 2 minutinhos nós voltamos para mais um bloco. Até daqui a 2 minutos. Beleza.